Oi, meus amores. Bom, como a gente estamos fazendo, né? Estamos dando continuidade aos assuntos. Então, na aula de hoje, vamos estudar sobre a emancipação política do Brasil. Tia, mas o que é isso? Que assunto é esse? Esse assunto é o que vai preceder, ou seja, o que vai acontecer antes da proclamação da República, tá? Então, a gente vai estudar os acontecimentos, as revoltas, né? Antes da proclamação da República. Vamos lá. Emancipação política do Brasil. Do mesmo modo que na América colonial espanhola, no Brasil, os tempos coloniais e a opressão da metrópole também geram manifestações, descontentamento e revoltas, né? Então, imaginem só que nessa época o Brasil ele está tendo reflexo, né, de outras colônias, a colônia espanhola, né, da colônia do Haiti, de várias colônias que conseguiram a sua independência. Então, o Brasil ele está muito voltado para essa questão de tentar, né, ter a sua independência. E aí vão se ter várias revoltas. As revoltas são consequências de quê? Consequências do alto pagamento de impostos, né? Então, vão se pedir muitos impostos e isso vai acabar gerando muitas revoltas. Essas revoltas que são em si voltadas para a questão, né, da proclamação da República, ou seja, de tornar, né, o Brasil independente, essa colônia que é o Brasil ser independente. Bom, uma das revoltas que a gente tem, que a gente vai falar, é sobre a Conjuração Mineira, tá? Então, lembra quando eu estou lá no começo do ano, no nosso livro, que a gente estudou sobre mineração, né, sobre Minas Gerais, onde se tinham muitas jazidas de ouro. Então, onde se concentrou a questão, né, da extração do ouro. Lembrando que a extração do ouro ela é muito importante, por quê? Porque nesse período, Portugal, Espanha, eles viviam da questão, né, de tirar das colônias ouro, prata e outros produtos, matérias-primas, para fazer a comercialização, né, na Europa. A partir de 1760, as jazidas de ouro de Minas começaram a se esgotar. Então, imaginem só, que lá desde o começo lá da questão da colonização, né, até 1760, já havia um esgotamento dessas jazidas, ou seja, a questão desse ouro estava se acabando, as jazidas estavam ficando secas e não estava tendo a questão da extração, né, de fato, como a coroa portuguesa queria de ouro. E uma das coisas que vai acabar ocorrendo em Minas Gerais é o quê? O alto imposto cobrado pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa, ela vai cobrar altos impostos da sociedade, né, da população que vive em Minas Gerais. Por quê? Porque ela, assim, ela acha que por conta da questão do ouro, então as pessoas vão ter muito dinheiro, ou seja, vão conseguir pagar altos impostos. E aí acabou ocorrendo que as pessoas não têm mais de onde tirar, não tem mais outro subsídio, porque as jazidas estão secas. Então, por consequência disso, acaba ocorrendo a questão, né, de se ter esses altos impostos e as pessoas não terem como pagar esses altos impostos. Uma das formas também que a coroa portuguesa vai fazer o que? Ela vai proibir a industrialização no Brasil. Lembrando que a industrialização, né, como pioneiro, a gente tem a Inglaterra pioneira na questão da industrialização. Lá na França e outras localidades do mundo, outros países do mundo, não se tem industrialização. Mas nessa questão, no Brasil, nessa colônia portuguesa, é proibida a questão da industrialização. Então, as pessoas não conseguiam, né, produzir aquilo, produzir alguns alimentos, né, objetos, tinham que comprar, né, importar de outras localidades. Essa política opressiva empobrecia os habitantes da colônia e aumentava o medo e insegurança em Minas Gerais. Então, imaginem só que essa questão de altos impostos, né, acabava fazendo com que as pessoas acabassem ficando com medo, né, de represália, de serem presas, né, porque poderia ocorrer a questão de a pessoa ser presa por não ter dinheiro para pagar esses impostos. E a questão também, né, da industrialização, porque as pessoas estavam extremamente empobrecidas, passando miséria, né? Então, era uma política de opressão que a coroa portuguesa fazia
né, oprimir as pessoas, deixar as pessoas com medo para que as pessoas acabassem pagando. Só que, como eu falei anteriormente, é complicada essa questão de pagar, né, quando se não tem produtividade. Em 1788, foi anunciado que haveria uma derrama. Então, imaginem só que o governador da época, ele vai chegar e vai decretar, né? Ele vai decretar que nesse momento haja a questão de uma derrama. Essa derrama é o quê? Ele vai chegar e vai falar que a partir de tal dia ele vai começar em busca, ele vai começar a cobrar os impostos, ele vai começar a cobrar, né, as dívidas que as pessoas tinham. E, na sua maioria, quem são essas pessoas que estavam nessa colônia, né, que não pagavam impostos? Principalmente a elite, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, né? Então, existem várias pessoas da elite que não pagava altos impostos. Essa derrama seria algo problemático nesse quesito. Por quê? Porque por muito tempo, né, essas pessoas não pagaram esses impostos e com esse decreto que haveria essa derrama, ou seja, a busca, né, de que a pessoa pagasse esses altos impostos, se a pessoa não pagasse, né, o que estava acumulado, a coroa portuguesa poderia entrar e pegar todos os seus objetos, tirar, né, as suas terras. Então, isso acabava trazendo alguns problemas, principalmente, né, para essas pessoas que são a elite, são as pessoas mais ricas, tá? Dono de terras, né? Dono de plantações. Então, assim, essas pessoas vão acabar, né, se revoltando em relação a isso. E aí, nesse sentido, não é só a elite que fica revoltada, mas algumas pessoas também vão ficar revoltadas com isso. Também o governador chega, né, para decretar essa derrama e também para parar a questão, né, é, do, do, da saída, né, ilegal do ouro, né, de Minas Gerais, porque existia muita questão da saída ilegal do ouro, muitas pessoas acabavam usando objetos. Um dos exemplos que eu dei na nossa aula lá no começo do ano foi o santo, né, fazia o santo oco e aí colocavam ouro dentro dele para fazer o contrabando, né? Então existia um contrabando muito grande nessa época. E aqui acaba ocorrendo que esse governador, ele vem para fazer derrama, né, para pegar, né, pegar todos esses impostos atrasados e também combater essa questão dessa legalidade com ouro. As capitanias de Minas Gerais deviam para Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Então, imaginem só que essa capitania, né, essa capitania de Minas Gerais devia muito para a coroa portuguesa. Consequência disso, a coroa portuguesa quer esse dinheiro. Por quê? Porque a coroa portuguesa, no momento, ela está se mantendo, né, da colônia que é o Brasil. Então, imaginem só que eles querem essas 5 toneladas de ouro, né? Eles querem esses impostos, eles querem que seja feita essa arrecadação. Então, a coroa portuguesa vai, né, em cima, vai colocar o governador para tentar pegar, né, essas toneladas de ouro. E aí, como eu falei para vocês, né, tem essa questão do ouro sendo desviado. Por quê? Porque esse governador, ele vem, né, para tentar fazer um controle, para que não haja mais desvio do ouro. Reagindo a essa situação opressiva, um grupo de homens da elite de Minas Gerais se reuniu em Vila Rica. Então, imaginem só, como eu falei para vocês, vocês têm que entender que a Conjuração Mineira lá tem o seu início na questão de quê? Dessa elite, essa elite que está incomodada, essa elite que não quer pagar esses altos impostos, essa elite que não quer perder os seus objetos, essa elite que não quer pagar, né? Às vezes tinha como pagar, mas não queria pagar esses impostos para a coroa portuguesa. Então, essa elite vai fazer o que? Ela vai começar a se reunir em algumas casas, em algumas localidades, fazer reuniões, né, para ter uma reação, para fazer uma reação, para que essa derrama, né, se decreta essa derrama, se acabasse.
E aí eles vão fazer o quê? Eles vão planejar uma rebelião contra a coroa portuguesa, né? Em oposição a essa questão dessa derrama, que para eles seria algo ilegal. Não seria algo muito viável para eles, que estariam perdendo, né? Entre os rebeldes contra o domínio português, né, estavam algumas pessoas, como eu falei para vocês, são a elite, né? Essa elite que é predominante nessa questão dessa conjuração mineira, tá? A gente tem, entre esses rebeldes, a gente tem Thomas Antônio, juiz de Vila Rica, né? Então, alguém da alta elite. Cláudio Manuel, advogado intelectual, né? Inácio Alvarenga, dono das jazidas e fazendeiros, Oliveira Rolim, padre, e chefes políticos, né? Então, existe assim, quem é a maioria? A maioria são essas pessoas que são a elite, né? Que estão incomodadas, que devem muito para a coroa portuguesa e não querem pagar esses impostos. Temos também Joaquim Silvério, contratador, tá? Então, assim, a gente tem todas essas pessoas que vão, né, se juntar para fazer uma rebelião para ir contra, né, esse mandato, né, de pegar, de cobrar esses impostos. Então, como eu falei para vocês, a maioria são homens ricos, esses homens ricos, né, que não querem pagar esses impostos. Também entre eles tinha Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Tiradentes, ele vai ser dado o apelido de Tiradentes, por quê? Porque ele já foi dentista, já foi jornalista, já teve várias funções, né, durante a questão em Minas Gerais. Então, o apelido que deram para ele foi Tiradentes. Bom, esses revolucionários, né, esses rebeldes, eles tinham as ideias iluministas, eles tinham, né, contato com algumas ideias iluministas, né, que vinham lá da França, que vinham de outras localidades, justamente tendo essa quantidade de informações, então tinha a ideia de iluminista, né, de libertação, né, de dignidade, de igualdade. Então, eles vão fazer o quê? Né? Eles querem decretar independência, né? A proclamação da República, justamente para não terem mais essa questão de pagar altos impostos para a coroa portuguesa. Por quê? Porque eles são submissos à coroa portuguesa. Então, eles querem, né? As ideias deles é dessa ideia de proclamação, de independência, igual como houve na colônia espanhola, né, que foi a independência do Haiti, igual como foi a independência dos Estados Unidos. Então, nutrido por essas ideias lá de independências, eles querem também a independência do Brasil, justamente para a questão de não pagarem mais altos impostos. Então, eles também querem o quê? A criação de universidades e Casa da Moeda em Vila Rica. Então, eles querem impor essas ideias, né? De uma criação de uma universidade para que as pessoas da elite pudessem ter acesso, né, à educação de qualidade, uma Casa da Moeda também, que seria de grande facilidade para eles. E aí, eles têm uma bandeira, né? Uma bandeira que ela é relacionada ao movimento. Nessa bandeira está escrito liberdade ainda que tardia. Então, a ideia de levantar essa bandeira, né, de tentar pegar uma boa quantidade de pessoas que acreditassem nesses ideais de liberdade que estavam sendo proclamados, principalmente a questão do iluminismo, né? Porque o iluminismo ele vai ser uma das grandes influências, né, para essas colônias, para se fazer essa independência, essa libertação dessas colônias. Denúncias, prisões e sentenças. Os conjurados tinham muitos planos, porém precisavam de apoio popular. Então, como eu falei para vocês, essas pessoas da elite, eles não vão só, né, ter a questão de serem rebeldes sozinhos, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão tentar conquistar, né, aquela camada, aquela população mais pobre, né, que era em sua maioria. Então, eles vão tentar, né, eles precisam desse apoio popular, eles precisam dessas pessoas para se juntar, para ter um movimento grande, para não serem derrotados. E aí eles começam a anunciar a rebelião,
né? Que a rebelião aconteceria em alguns dias. Só que essa rebelião acaba não ocorrendo. Por que acaba não ocorrendo? Eles fizeram toda uma organização para haver essa questão dessa rebelião. Acaba não ocorrendo por quê? Porque nesse período, né, vai ocorrer que Joaquim Silvério contou o plano ao governador. Então, Joaquim Silvério, que era o movimento, ele vai trair o movimento. Ele vai falar, ele vai ser um dos conspiradores. Então, ele vai estar pegando toda a ideia lá que está ocorrendo lá da questão da rebelião e vai contar, né, para o governador, justamente para se livrar. Por quê? Porque a ideia, Joaquim, é o seguinte, né, uma vez que ele contasse, o governador perdoaria a dívida dele, né, e deixaria ele viver normalmente. E aí ele acaba contando, né, os planos que ia ocorrer da questão da rebelião. O governador suspendeu a derrama e organizou perseguições. E aí, nesse momento que vai ocorrer o quê? O governador, ele vai suspender essa derrama, ele viu que está sendo um problema muito grande. Por quê? Porque antes não havia questão de rebeliões assim, né? Principalmente a elite, né, indo em frente. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai suspender a derrama e vai começar a perseguir, né, os conjurados, vai começar a perseguir essas pessoas que estavam nesse movimento, tá? E aí, nesse movimento, como eu falei para vocês, vai existir várias pessoas da elite, mas também vai existir várias pessoas, né, das camadas populares. E uma das pessoas que vai ser um grande alvo nessa questão vai ser o Tiradentes. Tiradentes e os outros conjurados foram presos, então eles acabaram sendo presos, né? 11 dos conjurados foram exilados, então 11 dessas pessoas foram mandadas, né, por uma colônia na África, uma colônia que era a colônia portuguesa, e eles foram mandados para lá para viverem lá exilados, não podiam mais vir aqui, né, para a colônia do Brasil. E aí, muitos desses exilados acabaram se restituindo lá, se organizando e acabaram ficando ricos, melhorando de vida, né? Mas em si, houve a questão, né, de uma sentença. E aí, alguns foram assassinados, outros foram exilados, e Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1692, no Rio de Janeiro, tá? Então, Tiradentes vai ser enforcado. Tiradentes, que é aquele, né, que tinha várias funções na sociedade, né? Entre eles dentista também. E aí, Tiradentes, ele vai ser um mártir, ele vai ser a pessoa, né? Ele vai ser a cara, ele vai ser o mito, né? Ele vai ser a pessoa que vai mostrar essa conjuração mineira. Por quê? Porque ele é enforcado. E além de ser enforcado, ele é esquartejado. Tá? Então, Tiradentes vai ser um mártir dessa luta que não ocorreu, mas foi um movimento já muito bem organizado. Só não ocorreu por conta, né, de que houve a questão do descobrimento, né? O governador acabou descobrindo através da pessoa que delatou e não houve a questão, né, dessa revolta. Outro movimento com objetivo de independência foi a Conjuração Baiana, ocorrida em Salvador em 1698, tá? Então, a gente tem também um outro movimento. É preciso entender que durante essa questão, né, durante essa questão, vai se ter várias revoltas, vão se ter várias revoltas pela independência. Como eu falei para vocês, a ideia do iluminista, né, a ideia, né, de que outras colônias conseguiram essa independência é muito forte no Brasil. Principalmente porque eles com o Brasil, alguns intelectuais do Brasil conseguem ter contato, né, com algumas ideias da França, da Inglaterra, né, e aí consegue ter algumas ideias e acabam implantando no Brasil. Na época, a cidade possuía cerca de 60 mil habitantes, tá? Então, imaginem só, existia 60 mil habitantes, né, onde era Salvador. E dessa grande quantidade de pessoas, 40 mil eram afrodescendentes, né? Eram aquelas pessoas que eram descendentes, né, de africanos, tá? Afrodescendentes, e esses afrodescendentes eram afrodescendentes livres ou libertos, né? Então, aquelas pessoas que eram livres, né? Que tinham nascido livre e tudo mais,
ou aquele liberto, né, que o seu senhor tinha dado uma carta de alforria para a pessoa viver livre, né, e essas pessoas tinham várias profissões, tá? Carpinteiro, garimpeiro, né, alfaiate. Então, existiam várias profissões que eram desempenhadas por esses afrodescendentes. Em Salvador, os impostos abusivos causam constantes altas no alimento. Então, imaginem só, o imposto ele acaba ficando muito alto também, né? É possível entender que a conjuração mineira e a conjuração baiana, ela tem praticamente o mesmo propósito, pela questão de que é a questão do alto imposto, né? A coroa portuguesa, ela está querendo muitos impostos dessas pessoas. E aí, muitas dessas pessoas vivem na pobreza, muitas dessas pessoas não têm tanto dinheiro assim para pagar altos impostos. E também a questão da alta do alimento, né? E por quê? Porque se exportava muito alimento, saía muito alimento daqui para ir para a Europa. Então, né, havia a questão da falta de alimento em Salvador. E aí é um dos motivos que acaba também ocorrendo a questão, né, de revoltas em relação a isso, porque os alimentos muito altos, as pessoas não tinham condições de pagar por esses alimentos e acabavam ficando na miséria. Em Salvador, os impostos abusivos causaram constantes altas no alimento, né? Então, como eu falei para vocês, essa alta desse alimento. Revoltados com a situação, alguns intelectuais, como médicos, mais uma vez a elite, né, está, né, revoltada e essa elite está mais uma vez fazendo alguma forma de revolta. Com o médico Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes, começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, olha só, mais uma vez, né, essa elite vai fazer o quê? Vai pregar as ideias iluministas, né, as ideias que eram propagadas na França, na Inglaterra e em outras localidades, em outros países. Então, vão começar a propagar essas ideias, tá? Vou começar a propagar essas ideias principalmente para as massas de manobra, né? Para as massas, ou seja, para as pessoas mais pobres, afrodescendentes, né? Aqueles escravos que ainda não tinham conseguido a liberdade, os homens livres, né? As pessoas mais pobres. E o que vai ocorrer? Durante esse momento, esses intelectuais, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão começar a distribuir folhetinhos, né? Folhetinhos, né? A gente chama hoje de panfletos, né? Vou começar a jogar vários panfletos com várias ideias. Então, imaginem só, que nesse período as pessoas estavam vivendo a falta do alimento. Então, nos panfletos sempre se tinha a questão que se houvesse independência, né, essa questão de alimento não aconteceria mais. Essa questão de alimento seria bem organizada, ter alimento para todos. Também a questão da liberdade, né? Então, eles também vão colocar nos panfletos a questão da abolição da escravidão. Então, era tudo que os negros queriam, tudo que os escravos queriam. E aí é mais uma forma de ganhar mais pessoas para essa revolta, tá? Então, eles vão dar todo o suporte do mundo, eles vão colocar nesses folhetins todas as ideias que as pessoas mais pobres, a maioria da população, né, queria escutar. É como a ideia de que queriam escutar e conseguiu. E aí as pessoas começaram a querer se revoltar cada vez mais. Em 12 de agosto de 1698, espalharam dezenas de cartazes dirigidos aos baianos. Os rebeldes exigiam a proclamação da República. Então, imaginem só, né? Então, todas essas pessoas, as mulheres, homens livres, né? Afrodescendentes. Então, imaginem só, essa elite também, eles vão fazer o quê? Essa elite, ela vai inflamar, ela vai dar todo o suporte para que essas pessoas acabem se revoltando. Tá? Para justamente haver a proclamação da República. O governo português na Bahia, né? E aí, no meio de tudo isso, mais uma vez ocorre o quê? Que uma dessas pessoas, né, da elite, acaba delatando e falando, né, para o governador que está havendo a questão de se ter uma revolta, né?
O governo português na Bahia reagiu, prendeu mais de 30 rebeldes e condenou à morte alguns líderes. Então, imaginem só, que, né, imaginem que quando ocorreu essa questão, né, dessa organização para haver essa revolta, aqueles intelectuais, os padres, né, juízes, intelectuais, eles viram que poderia dar problema para eles, foi o que eles fizeram, se saíram, deixaram só o povo afrodescendente, os escravos, mulheres, homens, né, homens livres, pessoas mais pobres, justamente nessa revolta, né? E aí, nessa revolta, houve a questão, né, que o governo português, né, o governo português que tinha uma armamentação muito boa, fez o que? Acabou prendendo 30 desses rebeldes, tá? Em 8 de novembro de 1699, por ordem da rainha Dona Maria I, foram enforcados 4 líderes. Então, imaginem só que nesse período, né, 30 deles foram presos. Só que desses 30, a gente tem um exemplo, 9 pessoas eram brancas. E aí esse governador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que não haja delação dessas 9 pessoas, as pessoas consigam se safar. E aí quem vai ser preso, né, vão ser exilados, vão ser afro-brasileiros, né, afrodescendentes, vão se ter negros, né, escravos. Então, essas pessoas de camadas mais pobres, elas vão acabar, né, sendo presas. E aí, Dona Maria, ela acaba, né, ordenando que fossem enforcados 4 líderes, né? Esses 4 líderes, que eram líderes, principalmente líderes negros, tá? Então, se tem essa ideia de que há esse enforcamento, até porque também essas pessoas elas estavam lutando por melhorias, mais por melhoria, mas principalmente pela questão de que queriam uma igualdade, né? Queriam uma igualdade porque eram essas pessoas afrodescendentes, né? Os escravos eram extremamente, né, discriminados, então eles queriam que não houvesse mais discriminação, achavam que com a proclamação não existiria mais a questão da discriminação, tá? E aí essas pessoas estão enforcadas. Então, vamos ter o soldado Lucas, que é um dos exemplos, né, dos 4 líderes que vai ser enforcado, né? O soldado Lucas que vai ser enforcado. O soldado Lucas Dantas, Luiz Gonzaga de Virgem e o alfaiate João de Deus e Manuel Faustino. Então, são essas pessoas que vão ser, né, enforcadas. E além de serem enforcados em praça pública, né, são esquartejados, ou seja, é um modo que a coroa portuguesa está mostrando, né, para as outras pessoas, olha aqui, ó, isso aqui é um exemplo, se você se revoltar contra a gente, olha o que a gente vai fazer com a pessoa, tá? Então, é um dos exemplos da conjuração baiana. Essa conjuração, né, que também pode ser chamada de búzios, tá? Por quê? Porque as pessoas que estavam na conjuração, né, eles tinham uma pulseira, né, com um caracolzinho, que era que determinava, né, que era uma das pessoas do movimento, tá? Também a conjuração, ela também pode ser chamada de conjuração de alfaiate, porque a maioria dessas pessoas eram alfaiates, né? Exerciam, né, a função de alfaiate. A família real no Brasil e a abertura dos portos, tá? Então, assim, quando a gente vai falar sobre a família real brasileira, a real no Brasil, a gente tem que falar a questão, a gente vai voltar lá, né, na questão da era do Bonaparte, né, bonapartiana. Por quê? Porque, assim, lembro que lá, quando a gente conversou, a gente tinha a ideia do quê? Que Bonaparte, ele estava invadindo várias localidades, né? Estava submetendo as pessoas ao seu domínio. E aí, Bonaparte tem uma grande quantidade de poder, ele tem um poder muito grande. Só que aí, o grande inimigo dele é a Inglaterra. Lembram? A gente conversou sobre isso. A Inglaterra é o grande inimigo dele. E aí, nesse sentido, a gente tem o quê? Bonaparte, né, decretando bloqueio continental. Nesse bloqueio, né, os outros países não poderiam comercializar, não poderiam ir de maneira alguma à Inglaterra.
Por quê? Porque Bonaparte dizia, se algum país ajudar, né, ele acabaria invadindo esse país. E aqui o que acaba ocorrendo que para a Inglaterra não é nada de anormal, porque a Inglaterra ela consegue, né, comercializar com outras localidades sem ser, né, os países europeus. Consegue ter contato, né, com as Índias, com outras localidades, sem precisar, né, desses países europeus. Já esses países europeus, como Portugal, precisavam muito, dependia de algumas matérias-primas, dependia muito de alguns produtos da Inglaterra. Então, o que é que vai acabar ocorrendo, né? O príncipe Dom João desobedece essa proibição. Então, Portugal vai começar a comercializar, né, com a Inglaterra. E aí, por um período, Bonaparte acredita que a Inglaterra está ficando pobre, né, está fechada lá, porque diante dessa questão desse bloqueio, a Inglaterra estaria passando por um momento difícil. Só que Bonaparte acaba descobrindo que Portugal está comercializando, Portugal, né, abriu as suas portas para a Inglaterra. E aí Bonaparte vai fazer o quê? Ele vai invadir, né? E ele vai invadir, tá? Portugal. Diante da invasão, e aí Bonaparte ele faz o quê? A gente entende que a França, a gente tem primeiro lá, num, num, no mapa, a gente tem a França aqui em cima, aqui no meio a gente tem a Espanha e aqui embaixo a gente tem Portugal, tá? Então, para fazer a invasão por terra, era necessário, né, que Bonaparte passasse pela Espanha, era necessário que Bonaparte, né, conversasse com o rei da Espanha para liberar. E aí é nesse momento que o rei da Espanha libera, deixa que Bonaparte passe por suas terras e Bonaparte começa invadindo na região norte, né? Na área norte de Portugal. É nesse momento que Dom João, já prevendo a questão da invasão, já prevendo que ele já estava invadindo e que ele poderia fazer alguma coisa com a família real, ele vai fazer o quê? Eles vão, né? Antes dessa invasão francesa, Dom João se muda para o Brasil. Né? E aí Dom João vai se mudar para o Brasil, acompanhado de 15 mil pessoas. Tia, mas quem são essas 15 mil pessoas? Essas 15 mil pessoas, elas são quem? Né? O Dom João, a sua família, né? Alguns nobres, padres, juízes, né? E aí vão fazer uma grande quantidade de pessoas, essas pessoas vão ser deslocadas, elas vão sair de Portugal para vir para a colônia portuguesa, né? Que é o Brasil. É importante dizer, né, que para historiadores é uma forma de estratégia, né, de Dom João, tá? De uma estratégia de sair, né, lá de Portugal para vir para cá. Segundo alguns historiadores, a ideia de que Dom João já tinha tramado, né, essa questão de trazer, digamos, né, a sua corte, né, de trazer o governo português para a colônia, né, para a colônia do Brasil. Em 1808, chegam em Salvador, onde permanece por pouco tempo. Em março, desembarcam no Rio de Janeiro. Então, em 1808, a família real chega ao Brasil, tá? E aí, nesse momento, historicamente, a gente tem a ideia do quê, né? A questão da família real, a questão do poder de Portugal ser colocado agora todo em cima da colônia, né? A organização política agora vai ser na colônia, tá? Lembram que antes o Brasil era colônia, né? Se tinha metrópole, que a metrópole no caso era Portugal. Agora você tem a ideia do quê? Que esse comando vai ser todo da colônia, tá? Muito importante também dizer que durante esse processo dessa chegada deles, eles vão trazer para o Brasil várias coisas da sua estrutura, tá? Da sua estrutura de Portugal, como a gente vai ter bancos, né? Bancos para questão de empréstimo e tudo mais, a gente vai ter bibliotecas, né? Vão ter várias bibliotecas. No Rio de Janeiro, inclusive, tem uma biblioteca que é enorme, né? Que foi a primeira biblioteca do Brasil. Eles vão ter vários arquivos, vários documentos, né, da corte portuguesa que vão ser trazidos para o Brasil. Com a transferência da família real
portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português deslocou-se para o Brasil. Então, essa é a ideia, né, que o eixo, né, esse comando, essa organização política que antes era na metrópole, agora ela é aqui no Brasil. O Brasil se torna, né, o centro do poder português. Esse centro desse poder português, para os historiadores, é chamado de interiorização da metrópole, né? Ou seja, essa ideia de que agora todo esse comando, toda a organização, né, de Portugal, agora nessa colônia, a colônia do Brasil, ela se torna, né, agora é como se fosse uma metrópole, né? Essa questão de que todo o poder, toda a organização, família real está aqui, toda a estrutura, né, de Portugal, da família real, foi trazida para o Brasil também, né? Dom João ordena a abertura dos portos brasileiros. Uma das coisas que eu esqueci de falar em relação à Conjuração Baiana é que um dos ideais deles era que houvesse, né, a questão da abertura dos portos, para que houvesse uma comercialização com outras localidades, fazendo com que houvesse a questão, né, de se ter muito alimentos. E aí, quando a família real vem para o Brasil, né, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros. Por quê? Porque assim, deixa eu ver como eu coloco para vocês. Antes, todos os produtos, ouro, prata, matéria-primas, objetos, eram mandados daqui da colônia, tá, para a metrópole, para os portos da metrópole, né? No caso, Portugal. E ali em Portugal, eles pegavam esses produtos e comercializavam com outras localidades, com a França, né? Com a Inglaterra, com outros países e outras localidades, comercializavam esses produtos. Só que agora, como Bonaparte tomou conta de Portugal, então, o que Dom João vai fazer? Ele vai abrir, né, esses portos para que agora toda a matéria-prima saia daqui dos portos brasileiros e seja comercializada, né, para outras localidades do mundo, muito parecido com o que era feito, né, na metrópole, no caso Portugal, tá? Só que assim, para as pessoas que moram no Brasil, isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque assim, para eles, agora, com essa abertura dos portos que antes não ocorria, pode-se ter a livre comercialização com várias localidades, né? De comprar produtos de outras localidades, tá? De exportar produtos daqui e importar, né? Então, exportar é o quê? É vender os produtos daqui para outra localidade. E importar, né? É comprar o produto de outra localidade para vir para o Brasil, tá? Isso também vai acabar ocorrendo o quê? Dom João, ele vai dar fim ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial, que era aquela relação do quê? Que a colônia portuguesa, ela só podia comercializar com a metrópole, ou seja, a colônia brasileira só poderia comercializar com Portugal. E aí, com essa questão dessa abertura dos portos, ao quê? Ao fim desse pacto colonial. Por quê? Porque agora a colônia portuguesa, né, está comercializando com outras localidades, tá? E Dom João também ele abre os portos justamente para quê? A ideia de que ele vai comercializar, né, com as nações amigas. Quem são essas nações amigas, né? São várias. É muito importante dizer que durante a questão da saída da família real, né, vindo para o Brasil, a Inglaterra ela vai ajudar a família real. De que forma? Ela vai fazer escolta dessa família real. Ela vai dar alguns navios algumas embarcações para que essa família real venha para o Brasil. Então, a Inglaterra é um dos principais países interessados nessa questão dessa abertura dos portos, tá? Existe uma vantagem para a Inglaterra, porque a Inglaterra agora vai começar a comercializar diretamente com a colônia portuguesa. Antes, ela não podia comercializar. Agora é uma possibilidade de comercialização de uma melhora, né, para a Inglaterra. E é isso, meus amores. Até semana que vem. Beijinhos. Tchau.